Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Gleberson Riff, para falar um pouquinho mais aqui, o pessoal está acompanhando essa série de videoaula de gestão em radiologia, para falar um pouquinho sobre os cargos ali de técnico em radiologia. Vou abordar uns assuntos ali referente ao início, à formação da imagem, a entender o princípio físico um pouquinho que está por trás da técnica que é necessário a gente saber. Você caiu de paraquedas agora na radiologia, é muito importante. Essa é uma das aulas mais importantes que você vai ter ao longo do curso, que é os fundamentos que você precisa saber. Então, eu preparei uma aula bem didática para você entender um pouquinho do que está acontecendo lá no atendimento, um pouquinho do princípio dessa formação dessa imagem, o que tu quer entender. Perfeito, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender quais são as tarefas e quais são as funções do técnico em radiologia. A gente sempre pensa lá no técnico, a gente acha e a gente tem que entender o que ele faz. Primeiramente, ele tem que preparar os materiais e equipamentos. Materiais e equipamentos para os exames e rádio. Para o aparelho de raio-x, é necessário também que o técnico realize ações que envolvam o processamento químico, que é o que a gente vai falar hoje. Vou falar de processamento químico das películas radiológicas a partir dos métodos químicos. Então, a primeira coisa que você está entrando na radiologia é entender que tu também precisa entender um pouquinho dos princípios de revelação química. Primeiramente, a gente tem que entender como está acontecendo esse processo de sensibilização. Aqui eu tenho o meu tubo de raio-x, aqui dentro. Aqui eu tenho o meu book mural e aqui dentro está o meu chassi, ecrã, filme. Vai ter o meu processo químico. E aí, quando tá lá, o paciente está fazendo um PA de tórax, e aí tu foi lá e disparou o teu raio. Esse raio-x, esse fóton de raio-x, bem com uma intensidade, ele vai interagir com o corpo do meu paciente. Tem estruturas diferentes aqui dentro, ele vai interagir com o corpo do meu paciente e a partir que esse raio sai, ele sai com uma intensidade diferente. Porque interagiu com o osso, interagiu com o pulmão, interagiu com o coração, interagiu com várias estruturas de diferente densidade. E a partir que ele sai, ele carrega uma informação. Essa é a informação que nos interessa. Então, o que eu peguei? Afastei ele para você entender que tu tá expondo lá, então tem os teus fótons, aqui o feixe de fótons de raio-x, e tu tem uma imagem chamada imagem radiante. O que é isso, Glebers? Essa imagem, ela carrega informação. Ela carrega uma informação referente à densidade das estruturas anatômicas do meu paciente. E essa imagem vai interagir com o meu filme. Lá dentro a gente tem, então, o ecrã reforçador, que eu vou falar sobre ele depois, e o filme. Coloco o meu filme dentro do ecrã, fechei o meu ecrã e tenho lá o meu chassi. Meu chassi com o meu filme, que eu vou fazer um filme lá, botando na câmera escura direitinho, que eu vou fazer a minha aquisição de imagem. Abrindo esse filme, o que eu tenho essas camadas, ó. Eu tenho um chassi anterior e posterior, que de alumínio, a parte de proteção. Eu tenho uma base. Eu tenho uma emulsão que vai ter os aletos de prata. Essa base geralmente é poliéster, lá azulzinho, né? Todo mundo conhece. E eu tenho um ecrã reforçador. O que é o ecrã reforçador? O ecrã reforçador na evolução da radiologia, ele foi muito útil para diminuir a dose. E eu vou explicar agora para vocês. Então a gente tem o que a gente chama de um filme de camada de dupla emulsão. Esse é filme utilizado para vários procedimentos. Na mamografia, tu tem apenas de um lado. Não tem ecrã reforçador, não tem emulsão dos dois lados. Mas aqui a gente tem emulsão dos dois lados. Então, olhando meu filme agora nesse corte sagital, a gente tem a parte anterior, eu tenho o ecrã, a base do filme e a camada de emulsão. Abrindo essa camada, ó, manteve o meu filme ali, poliéster, a camadinha e o ecrã reforçador. Os fótons, lembra daqueles fótons que saíram do paciente, o raio-x que saiu do tubo, interagiu com o paciente. Ele perdeu a sua, vamos dizer, ele carrega uma informação de densidade daquelas estruturas anatômicas. Agora ele vai chegar em contato com o meu ecrã reforçador. Esse ecrã, ele emite luz. O ecrã sensibilizado, quando o fóton de raio-x chega aqui, ele vai emitir uma energia luminosa, ele vai emitir luz.
A luz, a imagem, é essa luz que sensibiliza a camada de filme, que vai formar a minha imagem latente. Chegaram até agora, a imagem latente é a imagem produzida, então, pela interação dos fótons ali sensibilizados, os fótons que passaram pelo corpo do paciente, interagiu com o ecrã emitiu luz, a luz foi lá e sensibilizou o meu filme. Esse filme está sensibilizado, ele carrega uma imagem latente, que é aquela imagem, está lá a imagem, só que ela não é visível ainda para nós. Que a gente vai falar bastante dela. Então, fechou lá, eu tenho o meu chassi sensibilizado. Aí, chegando com a sensibilização do meu filme, então, formei a minha imagem latente. A gente falar dela. Formei a minha imagem latente. O filme é formado, então, por íons de prata, bromo e iodo. Então, é um composto. Basicamente, tem prata. Obviamente, a prata pura não, ela tem algumas outras ali, uma forma para mantê-la mais estável. Na interação com o feixe de luz ali, com o do ecrã, os cristais de haleto de prata e iodeto liberam os elétrons excedentes, o qual é capturado pelo prata mais. Isso vai ter uma prata metálica agora. Elétrico igual a uma prata metálica. Então houve uma oxidaçãozinha daquela prata ali que ficou a minha informação. Para mim tornar isso visível, então eu tenho que fazer o processo de revelação. Tornar a imagem latente, que é a imagem adquirida invisível, né, em uma imagem visível. Pode ser, então, manual, que a gente vai começar a falar, automático, ou aqui, entre parênteses, a digital. Quando a gente tem outro processo, que é na próxima aula que a gente fala exclusivamente de radiologia digital. Esse processo manual, então isso aqui é o nome de colgadura, é realizado na câmera escura. Por quê? Porque o filme ele é sensível à luz, então tu utiliza para poder mexer nesse filme lá, é totalmente no escuro. Vou utilizar substâncias químicas, né? Então tem um local específico, necessita de um cronômetro e de um termômetro. Então, vai possuir basicamente 5 etapas, que é a revelação, a interrupção dessa revelação, a fixação, a lavagem e a secagem. Processo manual exige 5 etapas. Já vi cobrar isso em concurso público. E tem gente que diz que a radiologia é difícil. Cobrar isso aqui em concurso público, quais são os processos? Revela, fixa, né? Interrompe, fixação, lavagem e secagem. Processo manual. Essa daqui é a câmera escura. Então ela tem uma luz de proteção aqui em cima, que é uma distância específica do tubo, e tem todos os tubos aqui que vão fazer os processos de revelação. Nessa substância, tu vai ter basicamente aqui, tem o teu processo manual, o fixador, a água, porque tu vai lá, faz lavagem e fixa, revela, lava e fixa os tanques utilizados. Por que tem um processo de água aqui no meio, Gleberson? Por quê? Se tu pegar o revelador no fixador, tu está estragando os teus químicos, são químicos diferentes. Por isso que tem um processo de água no meio. Então tu vai ter revelador, lavou para não contaminar, são químicos diferentes. Se o revelador cai no fixador, um estraga o outro. Vai estragar, esse aqui vai ficar estragado por causa que tu contaminou com o outro. Então, revela, lava e fixa. Então, revela, quem está falando, ó, fez a revelação, o banho ali, a interrupção, né? O banho com água, né? A fixação, que é outro químico, a lavagem para tirar o fixador, ó, lava, sempre vai ter e a secagem, você colar para ter o teu filme certinho. Processo automático, então é realizado na câmera escura também, utiliza substâncias químicas, também uma processadora automática realiza o processo de controle do tempo e temperatura. O que está controlando? Que antes ali tu que tinha que ficar controlando o tempo na temperatura, no cronômetro, para fazer o processo. Já no automático, ela faz na sequência. Então, a própria reveladora, ela mantém a temperatura, mantém tudo ali. Então, tu vai ter 4 processos, em vez de 5. Tu tem a revelação, fixação, lavagem e secagem. E ela faz esse processo, ó, é de rolos. Ela vai fazer um processo de revelação, revela, fixa, lava e seca. Perfeito? Então ele vai revelar, ele vem aqui dos rolinhos, ó, os hackzinhos, e ele vai andar por aqui, andou para o fixador, andou para água. Então, e secou.
Quem determina o tempo é a própria máquina, a própria que vai lavando, vai empurrando aqui e vai fazendo todo esse processo e sai. Uma fotinho dela para a gente ver como é que funciona. Aí tem os tanques exatamente para ficar colocando a questão de lavar, secar, a questão da resistência para manter a temperatura, então tudo isso é controlado. E aí a gente tem essas maquinazinhas aqui, ó, com tanque, muda o modelo, mas a ideia é a mesma. É os roletezinhos, é os hackzinhos que estão dentro lá que vão fazer todo esse processo. O que tem dentro de cada um desses compostos? O revelador. Então, ele vai ter um agente acelerador ou ativador, responsável pela produção do meio alcalino de amolecimento da gelatina, né, que é o carbonato de cálcio. O agente revelador ou redutor é responsável pela redução química do metolfenidona ou hidroquinona, que são o agente retardador, responsável pela regulação da duração da revelação, que é o brometo de potássio ou iodeto de potássio. Agente preservativo, né, que evita a oxidação da resolução, e o agente endurecedor, que evita o amolecimento da emulsão de glutaraldeído. A interrupção. A interrupção ela no processo vai ser feito com ácido acético glacial ou água corrente, que vai interromper esse processo. A fixação. O composto fixação vai ter o agente acidificante, responsável pela neutralização do revelador, que é o ácido acético ou ácido sulfúrico. O agente fixador é responsável pela remoção dos cristais de haleto de prata não expostos, que é o tiosudato de amônia ou triosudato de sódio. O agente preservador que evita a decomposição do fixador e auxilia no clareamento, que é o sulfito de sódio. O agente endurecedor que impede o amolecimento excessivo da gelatina, que é o sulfato de alumínio. O agente revelador e fixador, então, vêm todos preparados aqui, ou alguns, antigamente tinha as doses para fazer, mas são fórmulas já pré-estabelecidas. A lavagem, água corrente, secagem naturalmente, ou, que pode a questão de ter a poeira, né, que é ou automática, que é o mais utilizado. Trocas das soluções. Com o tempo, a solução de reações químicas, as soluções ficam saturadas. Lembra que eu comentei de não contaminar uma com a outra, porque tu vai estar saturando e vai torná-la ineficaz. Deve ser trocadas periodicamente por soluções novas. O fixador saturado não deve ser descartado antes que a prata que esteja lá seja retirada nos processos de eletrólise. Porque lembra que a gente falou, as pratas não expostas eram retiradas lá pelo fixador, então tu pode pegar essa prata de volta, nada se perde, tá bom? A limpeza dos tanques. Então, esses são os famosos hacks. Devem ser lavados com bucho de sabão pelo menos uma vez na semana. Sempre falava o pessoal mais antigo que era a função do estagiário vir lavar os hacks. Observar rigorosa atenção da posição dos hacks. O tanque deve ser esvaziado e limpos periodicamente, né? De 3 às vezes 6 meses. Então, isso tudo é no processo de lavagem, de cuidado, né? Com o caso de contaminação, lembra que eu falei de não contaminar? O caso de contaminação das soluções deve ser descartar a solução e realizar a limpeza do tanque. Lembra, são todos tanques vizinhos com substâncias diferentes. Se tu contamina um com o outro, tu perdeu outra substância. Tu vai ter que lavar, botar fora aquela substância, tirar tudo e ser trocado. Problemas relacionados ao processamento. Tá, o que acontecia? A gente tem 4 tipos de problemas que são bem comuns e o que pode estar acontecendo. Temperatura. Se a temperatura ou aumentar demais ou diminuir, vai acabar interferindo no tempo de revelação daquele processo, né? É um processo químico, então ele depende da temperatura. Concentração. A concentração daquele substância, se aquele revelador é novo, um revelador já velho vai ter uma característica. O pH, porque tem acidez diferente, por isso que a gente cuida tanto para não contaminar. E o tempo. Tudo isso, se tu tem a temperatura diferente, o tempo vai influenciar. A concentração vai influenciar, o pH vai influenciar. Então, o tempo era o resultado. Se fez o mesmo processo, foi muito rápido, não vai ter tempo de fazer uma boa revelação. Perfeito? E aí tu pode ter primeiramente uma radiografia subrevelada. O que acontece? Essa vai ter uma redução do contraste. As partes negras ficam semi-transparentes. Então, houve um processo de revelação. Ou tu pode ter o contrário, uma radiografia super revelada, as partes brancas ficam acinzentadas. Revelou demais. Uma radiografia subfixada, as partes transparentes ficam esbranquiçadas. O filme demora para secar
e ele sai úmido da processadora. E aí ficou subfixadas, subreveladas, superreveladas ou subfixadas. E aí tu tens uma imagem de péssima qualidade, perfeito? A câmera escura. A câmera escura deve ser planejada e construída considerando os seguintes requisitos: dimensão e proporção, a quantidade de fluxo de serviço que vai ter, vedação apropriada contra a luz do dia ou luz artificial. A atenção deve ser dada à porta chassi e à exaustão, porque tu está com químico. Os interruptores e a luz clara devem estar posicionados de forma que evitar o acionamento acidental. Então, não tudo é pensado para aquele fim. O sistema de exaustão de ar forma manter a pressão positiva dentro do ambiente. Perfeito? O que vai ter? Já as paredes claras, né? Então, o piso sem brilho, com revestimento de substâncias resistente a substâncias químicas. A umidade relativa do ar, então, vai estar em torno de 30% a 50%. A temperatura vai variar entre 15 a 25 graus dentro da câmara escura. Perfeito? Piso anticorrosivo, porque tu precisa impermeável, antiderrapante, tu lida com líquidos corrosivos, né? O sistema de iluminação de segurança, as lâmpadas localizando a distância não inferior a 1,20 do local de manipulação. Já vi perguntar isso em concurso também. Qual que era a distância do local? 1,20, segundo a portaria 453. A câmera escura para revelação manual deve ser provida de cronômetro. Se tu for fazer manual, tu não tem quanto tempo tu vai fazer, tu tem que ter um cronômetro. Um termômetro, porque tu precisa saber a temperatura, e isso tinha uma tabela de revelação. Imagina então como era complexo. Tu tinha que saber a temperatura, pegar o cronômetro, e a partir da temperatura, a temperatura que está o teu químico, tu ia olhar na tua tabela de revelação quanto tempo a tua imagem tinha que ficar dentro do revelador, dentro do fixador, dentro. Deve possuir um local adequado para armazenamento dos filmes radiográficos, exatamente, para não estragar os restantes. Então, essa é a câmera escura, a luz de segurança, o armário e os teus químicos, o teu tanque. Aqui um exemplo, as colgaduras, a lâmpada a 1,20 da relacional, recomenda-se colocar o parede de teto brancos ou cor clara. Então, tu tinha a lâmpada de segurança, a passagem de filme, que tem uma reveladora, os teus filmes, o sistema de exaustor que tem que funcionar, feitinho. E aí a questão de burra de filmes, né, que é o local para armazenar os filmes não expostos dentro da câmera escura. Ou na própria caixinha, sempre na horizontal, né? Sempre na vertical, perfeito. Ó, aqui a passagem dos teus filmes, vê que é um ambiente, então precisa do cronômetro e do termômetro para fazer. A câmera escura, os cuidados. Então ela deve ser mantida limpa, assegurar-se que a utilização é exclusiva para essa finalidade, monitorar rotineiramente a temperatura e a umidade da câmera escura. Então era um cuidado ver a temperatura, a umidade para evitar a perda de filmes. Então, a sala clara é uma sala bem iluminada que se comunica com a câmera escura. Nesta sala faz controle de qualidade dos exames. Como é que tu vai ver se ficou bom? Lá na sala clara. A sala clara, tu vai olhar e tu vai ver. Bota no microscópio, viu como é que ficou a tua imagem, ficou ok ou não. O preparo dos clientes para radioterapia. Então, se a gente for lá para radioterapia, é outra área de atuação e teu cliente também vai ser preparado para isso. E aí tu vai ter que fazer as moldagens aqui. Ó, fiz com a moldagem para te repetir o posicionamento. Isso é uma função do técnico. E aí, o posicionamento também é uma função do técnico, o alinhamento. Isso lá na radioterapia. A questão de usar os filtros, então a gente tem aqui o Serroband. O Serroband já vi os caras falando que ele é 50% de bismuto, 26,7 plômio, 13,3 de estanho e 10% de cádmio. Então ele é vamos dizer, um protetor que ele derrete, vamos dizer, um material que é usado para proteção que vai derreter a 80 graus. Tá ali ele bonitinho, ó. Nome do paciente, preparo, quando é e o que tu vai fazer. Desenvolva atividades incluindo posicionamento radiográfico do cliente, procedimentos adequados a cada exame. Isso é responsabilidade do técnico. Aqui o exame de densitometria óssea, tu vai ser responsável do técnico, posicionar o paciente para fazer esse exame. Posicionou o paciente, bonitinho, fez as rotações, fez tudo lá, isso é responsabilidade do técnico. Já numa radiologia digital, posicionamento também é responsabilidade do técnico. Posicionou para adquirir essa imagem, ver os forames bem direitinho aqui. Isso é responsabilidade do técnico, o posicionamento do paciente. Lá no arco em C, também, ó. Tá aqui o arco em C, tá vendo lá, isso é responsabilidade do técnico, chegar, colocar o aparelho, botar na luz, ligar, posicionar, conversar com o médico, tudo responsabilidade do técnico em radiologia.
está lá fazendo a ultrassom, tu está registrando essas imagens lá para o médico. Radiologia digital, então, a radiologia industrial é responsabilidade também uma área de atuação nossa, de fazer exames, diagnosticar, ver se falha, ver se tem rachaduras nesse tubo, é responsabilidade nossa, também é uma área. Aqui a medicina nuclear, também posicionamento e realização de exames. Está aqui, bonitinho, gama câmera, 2 cabeças, paciente sendo realizado. Responsabilidade também nossa, posicionar. Aqui é o gerador Tecnésio, ó, vem vindo aqui nesse gerador Tecnésio, um gerador de Tecnésio, que tem aqui o molibdênio, vai decair. Quem elui é o técnico em radiologia. Aqui é o SPET-CT, também é uma área de atuação nossa, toda bonita, onde é que tu tens um para medicina nuclear com fluor 18 e um tomógrafo junto. Que aqui está o fluor 18, é o análogo da glicose, fludexoglicose, fluor 18, também é uma área de atuação nossa. Ressonância magnética nuclear, também é uma área de atuação do técnico em radiologia, olha que bonito realizar. Princípio totalmente diferente da aquisição da imagem, mas também é uma área nossa. A radiologia aqui para entrar aqui na Copa, também é uma área de atuação nossa, tanto para pesagem, quanto para pessoas, quanto para bagagem. Passar pelo detector de raio-x é uma área também nova, de bastante atuação, que também é uma área de atuação nossa. Utilizar meios de proteção, tanto para quanto o cliente, quanto para o meio ambiente em si próprio. Então, tu vai usar todos os protetores de mão, gônadas, tireoide, o avental, o dosímetro. Aqui é o dosímetros termoluminescentes. O que ele é? Ele tem os cristalzinhos que vão ver a tua dose. É responsabilidade tua usar esse dosímetro e é trocado todo mês para ver quanto de radiação você recebeu naquele mês, para saber isso tudo de acordo com a portaria, tudo de acordo com cada uma delas. Então tem duas empresas aqui, a ProRad e a Sapra, que são as maiores. Realizar exames que envolvam a administração de meios de contraste, né, e exames e estudos fisiológico ou patológico. Então aqui temos o bariogel para fazer o bário, então administrar esse meio de contraste é responsável. Aqui está lá dando o bário para o paciente, é responsabilidade nossa. Os exames relacionados como RED ou enema opaco são responsabilidade de administração do meio de contraste no paciente. E a gente tem aqui a radiografia do esôfago, agora tu vê o esôfago, o bário marcando, e tu vê uma compressão do esôfago, então esse é um exame que quem administrou o contraste foi nós. Aqui um enema, ó, tá enviando todos, então tá injetando contraste via retal e tu está visualizando aqui, perfeito. Conheça e aplique essas técnicas. Então, quais são as áreas de atuação? Ressonância magnética, mamografia, densitometria, tomografia, medicina nuclear, radiologia convencional, radiologia odontológica, entre os outros. Eu sempre falo, todas essas estão garantidas na nossa lei. Faça o seu trabalho atuando individualmente ou em equipe, tendo como princípio a eficiência e eficácia e efetividade das suas ações, reconhecendo seus limites de atuação. Sempre se recicle, né? Sempre a gente tem que estar se reciclando, utilizando atividade de pesquisa, utilize os programas de informação executando suas tarefas, execute outras tarefas que sejam compatíveis com o exercício da sua função. O técnico deve ter atuação iniciativa, concentração, capacidade de improvisar certas ocasiões, além de trabalhar em equipe, ser comunicativo e organizado. Formação necessária. É preciso fazer o técnico em curso técnico em radiologia, o qual o estudante aprenderá fisiologia, semiologia técnica, anatomia, imagem, diagnóstico médico, proteção radiológica, densitometria, processamento de filmes, radiografias por meio de contraste. Tudo isso tu vai aprender no curso técnico necessário. Área de atuação, clínicas, indústrias, equipamentos, hospitais, postos, serviços, diagnóstico por imagem, auxiliar os técnicos respiradores em que for necessário, auxiliar o técnico de limpeza do processador. Então, tudo isso manusear o material de revelação dos filmes, remover os filmes de cartucho, tudo isso é área de atuação nossa, beleza? O auxiliar de radiologia, então, ele prepara o cliente para a sala, material realizado para o exame, faz o processo de revelação, controla o estoque de químicos, utiliza equipamentos de informática necessários para a realização das suas atividades. E a pergunta que fica, o técnico de radiologia trabalha 24 horas semanais? Sim. Quanto que ele ganha nessas 24 horas semanais? Quanto que o técnico de radiologia ganha? Então, a pesquisa que eu quero que vocês façam é: quanto ganha um técnico de radiologia?
achem isso e submetam lá em lei. Então, a área de atuação, a área necessita bastante união. E muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.